Se você acha que as matérias de exatas são difíceis de aprender, ou você que até leva jeito com as matérias de exatas, mas quer levar a compreensão dessas matérias para um próximo nível, fique aqui comigo porque nesse vídeo de hoje eu vou abordar uma questão que eu sou apaixonado, que é o estudo dessas matérias de exatas e como a gente consegue melhorar, aprender a aprender melhor essas matérias. E assim, até as pessoas conseguem sim usar a lógica para construir a ponte aqui um por um. Mas o que acontece nesse caso? Se eu for resolver usando lógica sem ter essas pontes, vou ter que ir colocando um tijolinho por tijolinho por tijolinho até conseguir montar uma ponte satisfatória para conseguir atravessar esse primeiro rio aqui. E olha a energia que você está gastando para conseguir fazer essa primeira ponte. Qual que é a importância de estudar as matérias de exatas quando você está estudando para a prova da Receita ou para as áreas fiscais? Primeiro que tanto a matéria de raciocínio lógico como de contabilidade, eles entram aí no hall das matérias básicas, né? Sempre vai ter matemática, raciocínio lógico, sempre vai ter contabilidade nas provas, então você investir tempo e energia para a parte básica da coisa é fundamental. E assim, vamos dar uma olhada aqui, esse aqui é o resultado dos aprovados do concurso de auditor de 2014, né, do qual eu participei. E a disciplina 3, aqui as notas são da matéria de exatas, que ia até 10, a nota máxima. E a disciplina 9 aqui é a prova de contabilidade, que ia até 40. Então vamos ver aqui, entre os aprovados. Se você observar, vamos começar pela matéria pelas notas aqui de raciocínio lógico e de matemática. Se for pegar os primeiros colocados mais bem classificados, a maioria tá tirando acima, com certeza está tirando acima de 6, né? Vai até 10. Então, assim, a nota mínima é 4. Mas a maioria das pessoas está tirando uma nota 8, 10, 6, 6, 8, 7, 8, 6, 9. Tem um 5. Assim, você vê, a maioria das pessoas... Lógico que tem alguns que tiram 4, que é a nota mínima para passar, abaixo de ser eliminado. Mas a maioria das pessoas... você acaba tirando uma nota boa que ele acaba puxando a nota para cima. Assim, no meu caso, por exemplo, eu tô aqui, cadê o Hector? Hector aqui na disciplina 3, eu tirei 10 de 10 nessa matéria. E isso me ajudou bastante, porque ele acaba puxando a média para cima, né? Então eu tinha na cabeça que na prova da Receita você precisa fazer mínima em todas as matérias. Fora isso, você precisa tirar uma nota mais ou menos ali um pouquinho acima de 7, né? Acho que, se eu não me engano, são 300 pontos aqui, 210 é mais ou menos 7 que você tem que tirar. Se tirando um pouquinho acima de 7, você tem grande chance de ser aprovado. Então, se você tirar 10 numa matéria de 10, você puxa sua média bem para cima para você alcançar aí os seus 7 pontos de média final. Né? Então, tendo isso em mente, se você considerar que a maioria das pessoas que passaram aqui nas primeiras posições tem uma nota relativamente boa nas matérias exatas, você consegue ter uma ideia da importância do raciocínio lógico para sua nota final nas provas de exatas. Olha para a prova da Receita, assim, esse aqui, raciocínio lógico, é 10 pontos de 300, que nem é tanto, mas olha a contabilidade, que ele tem, como ele tem peso 2, são 20 questões, ele acaba tendo, o quinto colocado aqui, ele tirou 40 pontos do total de 40. Então ele gabaritou, olha quantos pontos que ele ganha para passar na frente dos outros por ele ir bem nas matérias de exatas. E contabilidade é uma matéria que você tem que ir bem, não tem como. A maioria das pessoas aqui está tirando acima de 30, muitos 36, 34, 38, 40, 38, 36. Se você vê, né, os melhores colocados, quanto melhor você vai nas provas de contabilidade, melhor é o seu desempenho na prova. Né? Assim, eu não tenho dúvida que se você quer ir bem nas áreas fiscais, as matérias de exatas, você tem sim que focar nelas para você ter um bom desempenho nas provas. Se você está estudando para outros tipos de concurso fora da área fiscal, por exemplo, ainda assim matemática é uma matéria que cai em todas as matérias e ele tem efeitos positivos até para a sua vida pessoal, né? Assim, você entender um pouquinho mais de finanças, estatística, por exemplo, você criar mais confiança na sua capacidade de raciocinar e pensar logicamente. Né? Então, assim, eu não consigo... Eu gosto de ressaltar bastante a importância dessa matéria aí para as provas fiscais. Né? No meu caso aqui, de contabilidade, eu fiz 34, que dá mais ou menos 17 de 20 e dá 8,5 de 10. Mas assim, você vê que essas matérias, se for 8,5 eu preciso de 7, com certeza essas matérias de contabilidade e de raciocínio lógico puxaram sim minha média para me ajudar na aprovação. E o que eu recomendo para todo mundo que estiver se preparando para concurso, especialmente para a área fiscal, é que foquem sim em contabilidade e matemática para ter um bom desempenho na prova. Não dá para negligenciar essas matérias. Outra vantagem que eu vejo em estudar as matérias de exatas
né? Apesar de inicialmente essas matérias parecerem que são mais difíceis de assimilar do que umas matérias de memorização, por exemplo, é que, na minha opinião, nessas matérias de exatas, quando você pega os conceitos-chave, né, quando você constrói seus conceitos e você joga elas para memória de longo prazo, teoricamente elas são mais fáceis de você armazenar. Não tem tantas informações, não tem tantos dados para você memorizar. Com poucos conceitos, você consegue resolver uma gama muito grande de questões, né? Mas assim, a dificuldade das matérias de exatas está nessa primeira etapa, que é você conseguir construir o raciocínio para praticar, jogar a memória para o longo prazo, para aí sim você conseguir usar como se fosse um quebra-cabeças na hora de resolver as questões. Mas assim, para mim não tenho dúvida que em termos de tempo dedicado e de gama de resultado que vai te trazer na hora da prova, as matérias de exatas são assim, muito mais tranquilas de você ter um bom desempenho do que uma matéria como, por exemplo, direito constitucional, que assim, apesar de ser uma matéria mais de memorização, o tamanho da matéria, né, é enorme, assim, para você conseguir manter um bom desempenho numa prova de contabilidade, de direito constitucional, você precisa memorizar muita informação, você precisa conseguir manter muita coisa, né, fresca na cabeça para conseguir acertar os detalhes na prova, né? Então, assim, resumindo, eu acho que as matérias de exatas, uma vantagem muito grande que elas têm é a possibilidade de, com poucos conceitos que você conseguir internalizar, ou seja, jogar para memória de longo prazo, com esses poucos conceitos você consegue resolver uma gama muito grande de questões, né? E é isso que me atrai bastante na parte de exatas, que depois vira meio que um joguinho, né? Se você tem as peças na sua cabeça, agora basta você montar o quebra-cabeça na hora da prova e resolver as questões. E você não precisa de tanta informação armazenada para conseguir fazer isso. Mas a dificuldade está em pegar esses conceitos abstratos e jogar para a memória de longo prazo. Por que nas matérias de exatas muita gente pensa que é difícil de aprender, né? Se você pensar na época de escola, tem algumas matérias que são mais de memorização, né? E as matérias de exatas, tem muita gente que acaba reclamando que são difíceis, que é difícil de entender o que está acontecendo. E por que isso? Né? Então, para dar um exemplo, assim, para tentar entender a essência do o que acontece nas matérias de exatas, pensar, por exemplo, numa aula de anatomia de biologia. Assim, você tem que saber o nome dos órgãos, né? Sei lá, você tem que saber que tem um coração, um rim, um fígado. Você tem que saber, eu lembro de uma prova até hoje que você tem que eu tinha que decorar o nome de cada um dos ossos do corpo. Né? Eu lembro que tinha tíbia, fêmur, mas assim, teoricamente são coisas que você sabe que existem, né? Você olhar o esqueleto humano, você sabe lá que tem um osso e você sabe que tem que nomear as partes dos ossos, por exemplo. Então, por exemplo, você vai ver, tem uma aula de botânica, você enxerga as plantas, você vai dar um nome às partes das plantas, por exemplo. E se você falar, por exemplo, vaca azul, qualquer pessoa consegue imaginar uma vaca azul, né? Você não precisa abstrair muito, você consegue tentar imaginar que existe lá uma coisa chamada vaca azul, que é uma vaca pintada de azul, por exemplo. E o que acontece nas matérias de exatas, muitas vezes? Tem algumas coisas que são difíceis de abstrair, e principalmente a parte matemática da coisa. E até para exemplificar, por exemplo, assim, vamos imaginar numa equação, x ao quadrado mais 1 é igual a 1. Assim, o que quer dizer x ao quadrado? O que é o sinal de mais, né? Aquela cruzinha lá igual? São símbolos que eles são totalmente abstratos, né? Você pensa no sinal do mais, o que é o sinal do mais? O que é o x? X ao quadrado? O que é um x ao quadrado? Uma letra ao quadrado? São conceitos que a gente acaba, assim, a gente tem um mundo real, né, um mundo teoricamente que a gente interage, o mundo das emoções, o mundo dos sentimentos, do tato, o mundo visual, por exemplo, que é um mundo teoricamente que a gente chama de realidade. A matemática seria um ramo aí da ciência que a gente tenta pegar alguns conceitos, abstrair para fazer operações lógicas na nossa cabeça e tentar aplicar de volta para aplicar no mundo real para a gente ter algum retorno fazendo esse tipo de operação, esse tipo de raciocínio lógico-matemático. Mas é um processo totalmente abstrato, né? E talvez a principal dificuldade das pessoas em entender exatas está nessa parte da abstração, né? Então, quando a gente está lá se remetendo ao ensino fundamental, quando a gente começa a aprender, por exemplo, até o que é uma conta de divisão, né? A gente vai 7 dividido por 3. O que quer dizer 7 dividido por 3? Né? Você começa a entrar num mundo que é totalmente abstrato. A forma de interpretar, né? A gente consegue aproximar, a gente consegue tentar mostrar para as pessoas qual que é o raciocínio que está envolvido no processo,
Mas, assim, qual que é a saída para... Já que é realmente uma ciência mais abstrata, né? As pessoas que têm dificuldade nessa abstração, como é que a gente faz para a gente conseguir conquistar essa abstração? E é aí que eu estou fazendo um curso chamado Como Aprender a Aprender. E a professora, inclusive, é uma professora super legal, que ela mesma prega que ela era uma pessoa super anti-exatas, ela odiava as matérias de exatas e ela, no fim ela acabou se tornando uma professora de engenharia. Olha que curioso, né? O que ela defende, né, e o que eu tenho visto na prática, eu já dei muita aula particular, já tentei orientar muitas pessoas nessas matérias de exatas, é que quando você está estudando, assim, por ser assuntos bem abstratos, o jeito de você conseguir construir uma coisa abstrata e internalizar esses conceitos é você praticar bastante até que os neurônios do seu cérebro formem essa imagem abstrata e você consiga finalmente ter uma compreensão sobre o assunto. E é sobre isso que eu vou falar na parte 3 desse vídeo, que é métodos para a gente tentar praticar e construir, né, levar o conhecimento para o seu inconsciente, para a memória de longo prazo. Bom, pessoal, deixa eu tentar explicar aqui como é que funciona um problema de exatas, né? Assim, quando um exercício numa prova ele pede para resolver um problema de exatas, né? Geralmente o que ele quer, assim, vou fazer uma metáfora aqui de como é que funcionaria mais ou menos a resolução do exercício de exatas. Vamos imaginar aqui que tem um rapaz que ele quer chegar para encontrar a irmãzinha dele. Mas no meio do caminho aqui, ó, a gente está vendo um rio, né? Tem um rio maior aqui, um rio reto, um rio mais tortuoso aqui, tem aqui uma coisa bloqueando e o cidadão aqui precisa atravessar esses 3 rios aqui para chegar até a irmãzinha dele, para encontrar. E assim, no que consiste a resolução do problema de exatas, né? A resolução seria alguma coisa nesse sentido. Bom, eu sei que eu preciso levar esse rapaz daqui até ela e eu sei que tem algumas coisas atrapalhando no caminho. Eu vou precisar construir pontes aí para ele poder atravessar os rios e chegar até ela. Então, o que eu vou fazer aqui para resolver esse problema? Eu sei que primeiro eu vou precisar passar nesse... Opa, não está no pincel. Primeiro eu vou fazer uma ponte aqui nesse rio, desse tamanho, né? Um pouquinho maior porque o rio é mais largo. Fazer uma ponte um pouquinho menor aqui no meio para não pegar nos obstáculos. E eu vou fazer uma outra ponte aqui embaixo onde não tem nenhum obstáculo. Aí o caminho que o nosso amigo vai fazer é esse aqui, ó. Ele vai passar aqui em cima. Depois vai passar aqui. E finalmente ele chega aqui e consegue encontrar a irmãzinha dele. Né? Assim, parece uma coisa bem passo a passo, bem lógica, né? Por que as pessoas acham que resolver um problema de exatas às vezes é complicado, né? Se você lembrar na época de colegial, por exemplo, que a gente estuda física, química, matemática, por que as pessoas acham que um problema de exatas é complicado? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de colocar as pontes, né? Como que eu faço uma ponte para atravessar esse primeiro rio aqui? Né? Então, e é aqui que entra o conceito, né, que eu vou abordar hoje. Assim, aqui eu vou falar do conceito da memória de longo prazo que a gente tem. Quem tem facilidade com exatas, né, você tem aqueles amigos na escola que eles levam jeito para exatas, que acham que é mais tranquilo. Assim, por que eles acham que é mais tranquilo? É porque eles, na cabeça deles, têm essas pontes num lugar chamado memória de longo prazo dentro do cérebro. E na hora que eles vão resolver um problema de exatas, eles veem esse rio e eles falam, para esse rio aqui eu sei que eu vou precisar dessa ponte desse tipo aqui. Para esse rio do meio eu vou precisar de uma ponte menorzinha que é esse aqui. Para essa terceira ponte para esse terceiro rio mais tortuoso eu preciso de uma ponte desse jeito aqui. Então as pessoas que têm facilidade, eles conseguem achar as pontes certas para os rios certos, né? Porque eles já têm, depois de praticar bastante, depois de entender os conceitos, eles conseguem aplicar esse conceito que está guardado lá na memória de longo prazo e colocar aqui. O raciocínio deles vai envolver apenas em selecionar as pontes certas para os rios certos. Né? E aí você trilha o caminho, consegue resolver o problema de uma forma relativamente... Você não precisa de tanta energia para resolver o problema. Agora, as pessoas que têm um certo bloqueio, uma certa resistência, acham que exatas é difícil, por exemplo, pode ser que para essas pessoas a dificuldade está nessas pontes aqui, né? Por exemplo, então, eu vejo... Por muito tempo eu dei aula particular ensinando matérias de exatas para pessoal de colegial, pessoal de cursinho, né? Mesmo na faculdade, cheguei a ajudar alguns colegas com algumas matérias. E o que eu percebo é que muitas vezes o problema não está na compreensão da matéria, mas em alguns momentos a dificuldade está em... A pessoa não colocou ainda, não tem essa ponte
na memória de longo prazo, né? Ela não praticou bastante, o conceito está sedimentado lá na memória de longo prazo dela. Então, o que acaba acontecendo? A pessoa acaba tentando resolver usando a força da lógica, né? Todo mundo tem a gente usa a parte frontal do nosso cérebro, acho que fala córtex neofrontal. Essa parte do cérebro, até se você for imaginar uma pessoa que está pensando bastante firme, assim, alguma coisa, você imagina a pessoa, né, até enruga a testa, né, tá fazendo bastante força aqui na frente. É porque a gente usa essa parte aqui da parte frontal do cérebro pra gente estudar e pra gente resolver problemas de questões lógicas, por exemplo, para fazer planejamento, para resolver problemas de lógica, como esses problemas de exatação. E assim, até as pessoas conseguem sim usar a lógica para construir a ponte aqui um por um. Mas o que acontece nesse caso? Se eu for resolver usando lógica sem ter essas pontes, vou ter que ir colocando um tijolinho por tijolinho por tijolinho até conseguir montar uma ponte satisfatória para conseguir atravessar esse primeiro rio aqui. E olha a energia que você está gastando para conseguir fazer essa primeira ponte. Agora eu vou para a segunda. Vou começar a montar uma ponte. Esse aqui, quando eu faço isso aqui é porque eu não estou usando a memória de longo prazo, eu estou usando o raciocínio puro aqui para tentar resolver a questão. E assim, olha a energia, o tempo e a energia que eu estou usando para conseguir resolver esse problema, sendo que se eu tivesse as pontes já na minha memória de longo prazo, seria só simplesmente escolher a ponte certa e colocar no lugar certo. Então, assim, e isso aqui é se a pessoa tiver força de vontade, a perseverança, né, que com a lógica a pessoa conseguiria resolver assim, esses problemas. Mas não é esse o caminho, né? O que eu quero mostrar é que tem um jeito de você enviar essas pontes, ter esses modelos na memória de longo prazo. Então vou fazer aqui um segundo exemplo para ficar mais claro, que falam que assim, uma dica, né? Metáfora é um ótimo jeito de você tentar pegar esses conceitos que são bem abstratos, que são os conceitos de matérias de exatas, né? Matemática, por exemplo. Metáfora é um bom jeito de você tentar imaginar e fazer sentido das coisas que eu estou falando. Então, assim, vamos pensar aqui um segundo exemplo de como seria um problema de lógica, né? O problema é como que você tampa cada um desses potes aqui. Esse é o problema de exatas. Então, na verdade, se você tiver na memória de longo prazo as tampas já pré-definidas guardadas na sua memória, o que o seu cérebro vai fazer? O córtex neofrontal vai fazer? Ele vai raciocinar e pensar, bom, esse aqui é o maior, vou pegar a tampa maior que eu tenho aqui guardada e vou simplesmente colocar no pincel, vou simplesmente alocar aqui. O médio eu vou alocar no médio, e o pequeno eu vou alocar no médio e resolveu. Né? Se você tem a estrutura lá pronta na memória de longo prazo, armazenada, você não tem muito esforço, você simplesmente vai buscar a solução, a estrutura de pensamento que melhor se adequa à situação e você vai simplesmente colocar a tampa aqui no lugar certo. Né? A média na média, a pequena na pequena. Mas se você não tivesse aqui essa memória de longo prazo, você teria que... Vamos pensar que você não tem aqui Deixa eu esconder isso aqui. Vamos imaginar que você não tem a memória de longo prazo aqui. Como é que você faz para tampar esses potes? O seu cérebro vai ter que pensar, nossa, vou ter que medir aqui vou colocar no pincel aqui, desculpa. Vou ter que medir aqui talvez o tamanho do raio, do diâmetro, vou ter que pensar num jeito de fazer essa circunferência aqui, vou ter que imaginar qual que é o tamanho. Assim, você vai ter que gastar uma energia desgraçada para você conseguir tampar, né, essa tampinha aqui. Sendo que se você tivesse as tampas já na memória de longo prazo, é simplesmente você escolher a tampa certa e colocar no lugar certo. Então agora eu vou para a terceira fase do vídeo, que eu vou falar um pouquinho de qual que é a estratégia, o que você pode fazer para estudar exatas, né? Que esse é o ponto. Assim, por que a gente, nesse ponto aqui, a gente tentou entender por que exatas é mais difícil do que outras matérias, né? Essa questão de você ter, assim, existe uma componente que é quebra-cabeças, mas existe um componente que você tem que entender, você tem que ter os conceitos na memória de longo prazo. Eles têm que estar facilmente acessíveis para você conseguir resolver de uma forma gastando menos energia, para a matéria ficar menos difícil. Né? E quando você tem um repertório suficiente na sua cabeça, que você praticou bastante, você fez muitos exercícios, vira simplesmente um jogo de você encaixar as pecinhas no lugar certo. Né? E isso que eu queria mostrar. Então todo mundo consegue praticar isso e jogar a memória por longo prazo. Então vamos para a terceira parte aí do vídeo para a gente ver quais são as estratégias que a gente pode usar para jogar as memórias aí, jogar o conhecimento para a memória de longo prazo. O que a gente pode fazer para estudar essas matérias de exatas? Né? Então eu quero que tanto as pessoas que tenham essa dificuldade inicial, né, como as pessoas que conseguem ter uma certa fluência com exatas, mas querem levar isso para o próximo nível, né? Quais são as práticas que a gente pode adotar para
ter uma compreensão bem profunda das matérias e conseguir internalizar esses assuntos, né, e jogar para a memória de longo prazo. A primeira parte, né, assim, o primeiro fator que é bastante importante é a prática. Né? Não tem como escapar, você tem que praticar. Mas sabe o que é bizarro nas matérias de exatas? É diferente de praticar técnica de memorização. Nas matérias de exatas, eu vou dar alguns exemplos, assim, até por experiência própria eu consigo dizer que isso funciona mesmo. Vamos pegar um exercício que você não faz ideia de como resolve, né? Existe um exercício de matemática ou de contabilidade, por exemplo, que ele dá a pergunta e você olha e fala, nossa, não sei nem por onde começar, não sei como é que resolve. Eu li a matéria e não sei resolver. Como que você estuda uma matéria dessas? Então você vai, por exemplo, pegar um exercício, você vai ver que você não soube resolver, você não conseguiu resolver com os conceitos que você tem no momento. Você vai ver a resolução do exercício, né? Você vai pegar algum professor explicando, você vai pegar o gabarito explicado, resolvido, para ver o passo a passo de como resolver e você vai tentar replicar. Você pode não estar entendendo. Olha, isso que é o bizarro das matérias de exatas. Né? E assim, eu pessoalmente, por exemplo, eu posso não estar entendendo o que o professor está explicando, né? O professor me explica, eu não estou entendendo, mas eu vou tentar refazer exatamente como está falando, explicando o professor ou como está citando o gabarito. Então você começa a resolver, você começa a tentar. Você pode copiar, nesse momento você pode até copiar. Né? Pega a questão resolvida, você vai pegando e fala: o cara primeiro multiplicou aqui. O cara somou A com B. Então eu vou somar aqui A com B. E você tenta pegar, resolver do começo até o final. Nem que seja copiando, mas você vai tentar praticar. Então faz do começo até o final. Tenta de novo fazer a mesma coisa. Vou tentar resolver a mesma questão, deixa eu ver se eu consigo resolver agora. Então você vai pegar no começo, começa do começo do exercício, tenta fazer a mesma coisa, faz etapa por etapa. Pode ser que você empaque de novo em algum momento, você não entendeu direito como é que está resolvendo o exercício, você vai copiando lá do gabarito ou do professor explicando e refaz o exercício. E provavelmente nessa hora você ainda não vai estar entendendo o que está acontecendo. Você resolveu 2 vezes o exercício e você não sabe o que está acontecendo. E tudo bem. Né? Nessa hora, além da prática, é importante você... o que os professores no curso de Aprendendo a Aprender eles pregam é que essa parte que você praticou é a parte ativa, a parte focada, né, do seu cérebro que você está usando, mas para você internalizar esses conceitos mais abstratos, você precisa relaxar. Vai fazer, assim, jeitos bons de você relaxar, né? Que é fazer exercícios, meditar, assim, você fazer alguma coisa lá para o seu cérebro divagar, deixar o seu cérebro rolando solto, porque assim, você pode não estar entendendo no momento, mas seu cérebro vai estar fazendo sinapses, ele vai estar tentando fazer sentido do que você estava estudando, e você tem que deixar seu cérebro solto para ele ir criando essas sinapses. O sono também é um momento que você está criando novas conexões, principalmente na parte da memória de longo prazo. Né? Então, a partir do momento que você deixa essa matéria lá, você praticou bastante, acho que só de você ter tentado fazer esse exercício que é mais complicado, você não entendeu, você já vai ter apanhado bastante, vai estudar outra coisa, desencana dessa matéria por enquanto. No dia seguinte, tenta pegar de novo essa matéria e tenta refazer esse mesmo exercício que você tentou fazer, que você não estava entendendo. Provavelmente vai estar um pouquinho mais fácil do que ontem. Pode ser que você não consiga resolver do começo ao final. E provavelmente talvez você não consiga. Um exercício que é muito difícil mesmo, você não vai conseguir lembrar os detalhes do raciocínio, por que estava fazendo o que tinha que fazer. Talvez se lembre de algumas etapas, talvez tenha que rever uma parte que você não soube resolver. E tudo bem. Que reveja se você precisar. Mas você vai ver que vai estar mais fácil do que ontem. E essa constatação é importante. É você ver que ficou mais fácil do que ontem, do que o dia anterior, essa resolução de exercíícios. E por quê? Assim, né? O que está acontecendo no seu cérebro? Você está pegando alguns conceitos que são bem abstratos e com a prática, né, você está jogando algumas informações, você está tentando criar na força mesmo, assim, você está tentando fazer algumas conexões no seu cérebro, você está tentando criar conceitos abstratos e formar uma estrutura física mesmo no seu cérebro, você está fazendo uma ligação entre neurônios, né? E você, assim, com a prática você está reforçando essa ligação. Cada vez que você tenta fazer o raciocínio lógico, você tenta fazer o processo, você está tentando reforçar essa ligação. E, assim, tenta fazer mais alguns esses exercícios, tenta fazer outros que tem a ver com essa matéria, né? Tenta seguir essa linha de raciocínio e vai descansar, vai fazer alguma coisa para o seu cérebro entrar no modo difuso, né? No modo mais criativo, no modo que não está no modo focado. Deixa seu cérebro devagar, vai fazer um exercício de novo, vai tomar um café, vai respirar. Você vai ver que seu cérebro vai começar, pouco a pouco, seu cérebro vai começar a construir esses conceitos. No terceiro dia, quando você for ver de novo, vai estar mais fácil, né? Então, e vai ter uma hora que a chave vira e você vai, putz, agora eu entendi, eu estou entendendo o que está acontecendo.
Agora eu entendi por que a pessoa soma aqui com aqui, por que está somando A com B. Agora eu entendi por que nessa parte tem que multiplicar. Agora eu entendi por que eu preciso fazer X ou Y. Então, assim, o processo de entender exatas, né, assim, o processo de interiorizar conceitos abstratos é um processo que muitas vezes você não vai pegar no primeiro momento, né? E assim, mesmo pessoas que teoricamente têm facilidade, vou falar da faculdade de engenharia, a experiência que a gente tem na faculdade de engenharia um pouco. Teoricamente, quem é aprovado no vestibular de engenharia é porque tem certa facilidade com exatas, né? Mas você chega lá e você vai assistir uma aula de física 3, física 4 lá, que começa a falar de conceitos ultra abstratos, né? Você vai falar de física quântica. Ele chega no nível de abstração que você, ao assistir a aula, você sai meio perdido. Fala, o que está acontecendo aqui nessa aula que eu não estou entendendo nada? Né? E assim, o processo é exatamente o mesmo. Assim, para você chegar na compreensão, o que você tem que fazer é praticar de um jeito que assim, você pode não estar entendendo, mas com a prática você vai construindo os conceitos abstratos no seu cérebro e vai ter uma hora que as coisas vão começar a se encaixar e fazer sentido. E isso é quando o seu cérebro tiver formado as sinapses que precisam, né? E quando formar um número suficiente de sinapses lá no seu cérebro, você vai conseguir construir o raciocínio para chegar à compreensão mais profunda do assunto. Mas o jeito de jogar, né? Então, qual que é o bizu aqui? Qual que é o jeito de jogar o conhecimento para a memória de longo prazo? Você tem que usar o raciocínio ativo, você tem que usar a prática, né? Para tentar construir as pontes, né? Você vai estruturar o raciocínio praticando, copiando, lendo resolução e tentando replicar essa resolução. E você tem que combinar isso com a parte, né, o modo difuso do cérebro, que é você deixar o seu cérebro descansar devagar. Né? E tem jeitos bons de fazer isso. Eu vou fazer um vídeo só sobre métodos de descanso, que na verdade está mais ajudando o seu cérebro a aprender do que descansando de fato. Né? E assim, até um exemplo, uma metáfora muito legal sobre o assunto é, tipo, imagina que você, o dia da prova, você vai ter que fazer um levantamento de peso lá, né? Você está numa competição de levantamento de peso, então até o dia da prova você vai treinar a levantar o peso. E o seu corpo, você acha que ele vai ficar mais forte você treinando 24 horas por dia, todos os dias, né? Imagina um dia antes da prova você vai levantar o peso até seu corpo não aguentar mais, você chega no dia da prova arregaçado, né? Você acha que essa é a melhor estratégia? Ou a melhor estratégia é você treinar e equilibrar, né? Treino, nutrição e descanso, intercalar eles para o seu corpo estar num estado que está pronto para enfrentar a tarefa. Né? E é exatamente a mesma coisa nos estudos, né? Especialmente na prática aí do estudo de matérias de exatas. Né? Assim, a parte do descanso, a parte do pensamento difuso, do sono de qualidade, dos exercícios físicos, por exemplo, é fundamental para você conseguir, né, pouquinho a pouquinho vai construindo os blocos, né, fazendo a analogia das pontes. Quando você está praticando e quando você está descansando, você está colocando os tijolos, você está colocando o cimento, você está deixando ele descansar, você está deixando ele secar. Você não está, assim, se você não esperar o cimento secar, a ponte vai acabar caindo. Você precisa de paciência, você precisa de tempo, e pouquinho a pouquinho você vai ver que os conceitos vão se sedimentando na memória de longo prazo. E esse é o bizu, né? Assim, muita gente acaba desistindo porque quando você não entende de começo, você lê a resolução e não entendeu nada, você dá até uma desanimada. Pô, tô estudando, mas não tô entendendo, o que eu tô aprendendo aqui, não entendendo nada. Mas é quando você insiste aí no platô, você continua praticando e você acredita no processo de que quando você, né, você pratica e depois descansa, pratica e descansa, que em algum momento as coisas vão começar a fazer sentido. Então eu quero convidar vocês a fazer um teste. Da próxima vez que vocês forem estudar uma matéria que vocês estiverem achando mais desafiador, um pouquinho mais difícil, tentem esse método, né? Tenta estudar, fazer uma parte focada, fazer uma parte de praticar os exercícios, deixa descansar, repete a prática e veja, tentam sentir se não está um pouquinho mais fácil do que o dia anterior. As coisas não vão fazer sentido talvez em um dia. Tem coisas que são mais simples que pode ser que faça, tem coisa que pode ser que faça sentido na hora, mas a ideia aqui é que a prática do pensamento ativo com o pensamento difuso, né, da concentração ativa com a parte do descanso, é o que vai levar à compreensão aí no médio prazo desses conceitos. E uma vez que você interiorizar os conceitos, é onde a mágica acontece. Quando você tem as pontes construídas na memória de longo prazo, quando você vê um exercício, você sabe do raciocínio que está envolvido por trás, você vai saber usar a ponte no rio certo. Né? Então, esse é o método que eu recomendo vocês usarem. Assim, eu acho importantíssimo, né? Tem um retorno muito bom você investir um tempo e energia para estudar essas matérias, especialmente se você tem tempo para preparação, se você tem um tempo ainda para
pro dia da prova e você consegue se preparar, é um investimento para a vida, né? Em quantos concursos não vai cair matéria de matemática e raciocínio lógico? Então, você investir nessas matérias assim, vale a pena demais. Se você gostou desse conteúdo, né, de novo deixa o joinha para ajudar o canal. Estou tentando trazer aí minha experiência de concurseiro, tentando ver o que deu certo para mim, como é que eu... Tem muita gente que me pergunta sobre métodos de estudo, ou às vezes dificuldades sobre algumas matérias, então eu quero trazer, né, cada dia eu quero tentar trazer um vídeo diferente falando sobre um assunto, né, então se quiserem acompanhar, tá numa época boa de estudar, porque o que dizem aqui, a prova da Receita está próxima de sair, quase saiu no ano passado, então a chance de sair esse ano, temos grandes chances aí, então vamos começar a estudar agora e vamos aí para aprovação, pessoal.